noite, Márcio. A respeito do assunto dessa semana, a gente discutiu bastante coisa e vamos começar falando do trabalho remoto, né? Aquelas coisas de tu trabalhar de casa, não precisar ir na empresa. Uh, isso na nossa área assim, de TI, isso já acontece bastante, principalmente porque o cara de TI está sempre trabalhando, né? Ele pode ser final de semana, pode ser depois do expediente, se acontecer alguma coisa mais grave, independente do ramo, uma hora chega no cara da TI. Então a gente acredita que o profissional de TI já está bem acostumado com isso, né? A questão de trabalhar só em casa, os horários são bem diferentes, né? O profissional ele tem que saber se regrar bastante, não é que qualquer profissional consegue se adaptar a esse método de trabalho remoto, né? Ele é geralmente um profissional que ou é para esse tipo de metodologia ou não serve, né? Porque não adianta tu poder trabalhar remoto e não render tanto quanto tu renderia dentro da empresa. Então, assim, tem algumas questões que a gente discutiu, por exemplo, do custo, que a empresa às vezes gasta menos, tem algumas questões trabalhistas, muitas vezes os profissionais que trabalham em casa, eles acabam tendo CNPJ, né, da empresa contrata o serviço terceirizado desse profissional. E outra coisa que daí a gente conversou bastante também foi a respeito da flexibilidade no trabalho, né, falando das empresas que têm um ambiente de trabalho mais flexível, com horários mais flexíveis, né? Que tu não é tão cobrado uh, a respeito de regras no geral, como algumas empresas é bem rigoroso, né? A gente que aqui do sul, eu sei de empresas que tu não pode tomar chimarrão no setor, por exemplo, né? Atender celular, tu tem que ir pro banheiro atender o celular escondido, várias coisas assim. Eu sei que acontece em algumas empresas da região. E então isso é uma coisa que satura o profissional, né? E essas empresas que têm cada vez mais, as empresas estão mais flexíveis quanto a esse tipo de regra, né? Não só, principalmente na cidade grande, tem muita aquela coisa, tu não tem horário para chegar, mas tu sabe que tem as tuas tarefas que tu tem que fazer, tu tem trabalho para entregar, então são são duas pontas, né? A empresa te ajuda dessa forma e tu ajuda a empresa trabalhando direitinho, né? Seguindo, seguindo não diria regras, mas o que tu foi contratado para fazer um trabalho, tu tá fazendo o teu trabalho, independente se tu tá em casa ou na empresa, né? E a gente conversou bastante, tipo, a qualidade desse ambiente de trabalho se torna muito mais agradável pro profissional, né? Ele não tá só se adequando, não é aquela coisa, o profissional se adequar ao ambiente da empresa, o ambiente da empresa também adequa o ambiente de uma forma mais agradável pro profissional, né? Ele tá lá ele fica mais tempo na empresa do que em casa. Uh, a respeito da entrevista, a gente pensou em perguntar pro entrevistado as metodologias que eles utilizam para isso tudo funcionar, né? Quais são as principais diferenças de trabalhar em casa e trabalhar na empresa. O que levou a empresa por optar por esse tipo de metodologia, o que ela ganhou com isso, né? A satisfação dos empregados na empresa também, o pessoal gostou, não gostou, tem gente que não consegue se adequar a isso aí, tem gente que ainda prefere aquele ambiente rígido, né, regrado. E
que a empresa precisa para fazer esse tipo de aplicar esse tipo de metodologia, né? Aplicar essa coisa de trabalho remoto e quais os ramos empresariais que mais procuram essa área, né? Não precisa ser necessariamente um profissional de TI para te trabalhar remoto de casa. Tem muitas empresas de contabilidade, vendedores, assim, que trabalham remoto, não trabalham em empresa. A gente está pensando nisso aí. Então, é isso aí. Boa noite.